na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo 12. E eu quero pegar um texto da carta aos Romanos que é muito conhecido. Esse texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, é um daqueles textos clássicos da espiritualidade cristã. E eu quero, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero dar assim rapidamente um panorama de Romanos para a gente entender o contexto desses dois versículos que são importantíssimos no desenvolver do texto. A carta que Paulo escreveu aos Romanos é uma carta, provavelmente ele escreveu lá da cidade de Corinto, muito provável que ele tenha escrito da cidade de Corinto, porque ele tinha a intenção de visitar Roma. Em Roma já havia um grupo de cristãos, uma igreja forte. Quando a gente vê o capítulo 16 de Romanos, a gente tem uma ideia da igreja funcionando na cidade de Roma. Como em Roma não podia haver templo, né? Templo é uma coisa que vai aparecer só lá no século III, século IV, com Constantino, pelo menos templo para as igrejas cristãs, os cristãos se reuniam nas casas. Em Jerusalém, os cristãos durante os primeiros tempos aproveitavam o templo de Jerusalém para se reunir junto a uma das portas. Então, eles faziam isso porque era assim que os rabinos trabalhavam. Então, os rabinos sentavam-se perto de alguma das portas, dos portões do templo, e os seus discípulos ficavam ao seu redor. Os cristãos, nos primeiros momentos, eles começaram a fazer isso. Eles iam aos sábados para o serviço da sinagoga e se reuniam ali ao redor dos apóstolos de Tiago, e depois, quando os cristãos foram dispersos, eles passaram a se reunir na casa das pessoas. A casa das pessoas não era como as casas hoje. A gente tem que... as casas eram diferentes. Muitas vezes, talvez isso seja mais próximo até do que existe em muitas comunidades hoje no Rio de Janeiro, muitas vezes o que acontecia era o seguinte: pessoas que tinham profissões muito parecidas, ou a mesma profissão, costumavam morar muito próximas umas das outras, formando quase que uma pequena vila, ou quase que uma espécie assim de pensão, hoje nós chamaríamos de um cortiço, mas cortiço é uma coisa assim mais degradante. Era assim, as casas eles iam fazendo as habitações e moravam várias famílias juntas, formando uma casa de uma determinada profissão. Quando quando algumas pessoas se convertiam, ela começava a ser discriminada dentro das suas casas, porque elas deixavam de participar dos rituais religiosos que aquela casa tinha. Então, algumas casas tinham seus padroeiros, os seus deuses do lar. E os cristãos, quando criam no Senhor Jesus, eles entendiam que só há um Deus, e eles entendiam que aqueles ídolos, aquelas estátuas, não eram para serem adorados, então eles se retiravam da adoração. E se houvesse qualquer problema no negócio, por exemplo, Paulo, quando chega em Corinto, ele vai para a casa de Áquila e Priscila, porque eles eram da mesma profissão. É provável que Paulo tenha descoberto uma espécie assim de confraria, uma espécie assim de sindicato, né? Onde ele podia se ajuntar com as outras pessoas da mesma profissão que ele. Os cristãos eram muitas vezes culpados porque, olha, não estamos conseguindo vender o nosso produto, é porque fulano não vem adorar o nosso Deus aqui, ele está ofendendo o nosso Deus, por isso estamos sendo castigados. Muitas vezes, estes cristãos eram colocados para fora das casas. E aí é interessante, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, porque é uma coisa muito interessante que eu descobri quando eu estava fazendo pesquisa para minha dissertação de mestrado. Estrangeiro, peregrino, que é a palavra que aparece na Bíblia, é uma palavra que significa aquele que foi posto para fora da casa, aquele que está do lado da casa. Paróikos é a palavra. Paróikos é aquele que, embora esteja numa cidade, ele não está ligado a nenhuma casa, ele não está ligado a nenhuma confraria. Ele pode, por exemplo, ser um sapateiro, mas ele não está junto com os sapateiros.
Ele pode, por exemplo, ser um fazedor de tendas, mas ele não está morando na casa dos fazedores de tendas. Ele é um paróikos. A Bíblia chama isso, a tradução para nós é a palavra estrangeiros, ou peregrinos. E tanto Hebreus quanto 1 Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Embora nós estejamos no mundo, nós não pertencemos a ele. Nós podemos ter a nossa profissão, mas nós não exercemos essa profissão da maneira ilícita, que muitas vezes essa profissão é exercida no mundo. Então, se eu sou um bancário, eu tenho que ser um bancário diferenciado. Se eu sou um empresário, eu tenho que ser um empresário correto. E isso me faz, muitas vezes, ficar do lado de fora. Eu lembro de um amigo muito querido, o Juarez, que ele trabalhava com uma madeireira. Ele era gerente de uma madeireira que pertencia à família da sua esposa. E ele vivia um drama muito grande, porque as madeireiras lidam diretamente com a extração de madeira, que muitas vezes é feita de maneira ilegal no Brasil. Havia uma questão de taxas e de impostos. A madeira que vem da Amazônia, ela tem que passar por vários estados e ela vem sendo taxada nesses estados. Então, quando ela chega aqui no Sudeste, ela chega já com um preço muito elevado, porque ela vai passando, por onde ela passa, tem que pagar lá o ISS, Imposto de Circulação, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, ISS, Imposto de Serviços, sobre serviços e tal. Então isso vai, de certa forma, onerando a madeira. Então, quando chegava lá para ele, se ele fosse comprar a madeira direito, do jeito que a lei manda, ele não conseguia competir com ninguém na cidade, porque todo mundo fazia falcatrua na hora de comprar madeira. E eu me lembro que ele chegava para mim e falava: Paulo, a madeireira está indo mal, vamos orar, vamos pedir a Deus. Eu falei: o que está vendo? Ele falou: não tenho preço para competir. Eu falei: o que é? Por que você não consegue ter preço? Ele falou: porque eu sou correto. Eu sou correto, eu estou trabalhando direito, eu pago os impostos direito. E na hora de pagar os impostos, na hora de fazer o preço, tem que fazer o preço mais alto. Os que conseguem fazer preço maravilhoso por aí é porque estão sonegando impostos. Eles estão, de alguma forma, comprando madeira com nota fria, comprando madeira que foi tirada ilegalmente, florestas que foram derrubadas e que prejudicam o meio ambiente. Então são madeiras sem a certificação correta. Mais ou menos era isso que acontecia com os cristãos daquela época. Eles ficavam paróicos. A palavra paróicos dá origem a uma palavra muito parecida em português. Os irmãos sabem, conseguem identificar? Paróquia, que é muito usado pela Igreja Católica para indicar o quê? Uma região administrativa ao redor de uma igreja católica. Então eles dizem que aquela igreja católica é o centro da paróquia. O que é a paróquia, segundo essa maneira de pensar? São aquelas pessoas que, embora estejam no mundo, não fazem parte do mundo. É uma coisa bonita, né? Nós também devemos ser paróquia. Nossa ideia é sermos paróquia de Deus. Aqueles que vivem no mundo, mas não se misturam com as coisas erradas do mundo, embora vivam plenamente neste mundo. Ok? É que, infelizmente, nem os católicos sabem disso. É possível que até muitos padres nem tenham ideia por que é que ele é o pároco. É essa palavra, pároco. O termo paróquia, ele é usado na Europa, tanto para as igrejas protestantes quanto para as igrejas católicas. Na Europa, por exemplo, eu tenho a impressão que Calvert dizia o seguinte: a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia não é a região só onde eu estou. Não são só os membros da minha igreja. A minha paróquia, o lugar onde eu vou exercer a minha fé e onde eu vou exercer o meu pastorado, é o mundo. Eu estou aqui para servir a Deus no mundo. É nesse contexto que nós vamos ler aqui o capítulo 12. O
capítulo 12 é justamente o primeiro capítulo depois da parte doutrinária da carta. A carta aos Romanos, ela expõe a teologia de Paulo até o capítulo 11, e termina o capítulo 11 com um poema de exaltação a Deus, dizendo como é lindo, como profundo é. E eu estou lendo especialmente a carta aos Romanos, porque amanhã eu vou ter que falar muito dela no debate. O tema do debate é um dos temas principais da carta aos Romanos, porque é livre-arbítrio e soberania de Deus. E é um tema complicado, é um tema difícil, até porque os que vão debater comigo têm a posição totalmente contrária à posição que eu adoto, que é a posição de linha calvinista. Eles são arminianos, então eles têm uma posição diferente. Mas eu pretendo me basear na palavra de Deus e não em Calvino. Nós não vamos defender Calvino. Melhor. Calvino é um excelente intérprete da Bíblia, ele nos ajuda a entender. Mas a minha defesa aqui é do que a palavra de Deus diz, e Calvino entendeu muito bem, graças a Deus. Mas o texto está aqui. O capítulo 12 é quando ele pega e fala: bom, entenderam? Então, vamos botar isso em prática. E os 2 primeiros versículos é justamente a base da parte prática. Então a carta aos Romanos é dividida em parte doutrinária, até o capítulo 11, e a parte prática. Aquilo que é como colocar a teologia em obras. A gente já entendeu a teoria, agora vamos praticar. E diz assim: rogo-vos, pois, então, por causa de tudo isso que eu falei, eu vos peço encarecidamente, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que dá para escrever uns 2 livros só sobre esses 2 versículos. Mas eu não pretendo ser muito demorado, não. Eu quero resumir, para que os irmãos tenham uma ideia, diante de tudo isso que eu já falei, do que é que Deus espera de nós. Então, Paulo, depois de dizer tudo o que ele disse aos Romanos, ele diz assim: bom, diante de tudo isso, por causa desta misericórdia de Deus, por causa do amor maravilhoso que Deus demonstrou, e que eu expliquei para vocês aí nesses capítulos anteriores, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então essa é a primeira coisa que Deus espera de nós, que nós sejamos como Cristo foi, o Cordeiro de Deus. O que quer dizer isso? Por que João apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele estava falando para os judeus que uma vez por ano apresentavam um cordeiro para Deus na Páscoa, e este cordeiro simbolizava os israelitas. É como se o cordeiro estivesse morrendo no lugar dos israelitas. Aquele cordeiro da Páscoa, ele era um sacrifício, ele era apresentado a Deus, só que ele era um sacrifício morto. Quando ele era queimado, o cheiro da carne, o cheiro do churrasco, era misturado também com o cheiro do incenso. E o simbolismo que os judeus tinham é que eles viam aquela fumaça subindo e ela desaparecia no ar. É como se Deus tivesse sentido o cheiro. Então eles diziam: olha, que o cheiro do nosso sacrifício seja agradável ao Senhor. Ok? Então, dizer que o sacrifício é agradável a Deus significa, olha, que aquilo que eu estou oferecendo satisfaça o coração de Deus, esteja segundo o coração de Deus. Era uma maneira simbólica de dizer: olha, eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu ofereço a Deus um cordeiro, simbolizando que um dia Ele vai me dar o perdão. Isso começa lá no Êxodo, com a história da Páscoa.
é passado por todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas o que Paulo faz é fantástico, porque ele muda a perspectiva. Ele diz assim: os sacrifícios do Antigo Testamento, entregar cordeiro morto para Deus como uma oferta, não agrada. Deus não se agrada de cordeiros, Deus não quer sacrifício, Deus não quer isso é simbólico, vocês não entenderam. O que Deus quer? Deus quer que eu seja o sacrifício. Só que Ele não quer que eu seja um sacrifício morto, Ele quer que eu seja um sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, significa separado, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que eu me torno um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Em primeiro lugar, é quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu passo a viver segundo o coração de Deus. Por isso é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. Não é aquele sacrifício que eu chego e me mortifico, ou então fico batendo no meu corpo, ou então eu tenho que subir as escadarias em algum lugar de joelho. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Deus não se agrada de ver ninguém sofrendo. O que Ele quer? Ele quer que a gente viva. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas Ele quer que a gente viva de maneira santa. Significa viver nesse mundo, participar desse mundo, mas não se deixar contaminar pelo mundo. Por quê? Porque eu vivendo assim e tendo Cristo no meu coração, a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer assim: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o cheiro de Jesus. Então é como se nós mesmos estivéssemos nos apresentando a Deus no dia a dia. Todo dia que eu me levanto e eu vou para o meu trabalho, e eu faço as coisas que eu tenho que fazer, eu vou para a minha faculdade, eu vou para a minha escola, eu vou para as atividades que eu tenho que fazer, eu estou me oferecendo, dizendo: Senhor, eu estou me oferecendo a Deus para viver com o Senhor. E Ele vai sentir o cheiro como de um sacrifício do Antigo Testamento, e o cheiro que Ele quer sentir em nós é o cheiro de Cristo, é a presença de Cristo. Ele quer que nós levemos a presença de Cristo onde quer que nós formos. Então, quando Paulo diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. A palavra racional aqui, ela é bem racional. A palavra em grego é lógico. Como no mundo ocidental, lógico é razão, tudo que é lógico é da mente, é da razão, o tradutor traduz por racional. Mas lógico é uma palavra que tem um sentido muito mais profundo na língua grega, principalmente na Bíblia, porque logos é Jesus. A palavra lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra verbo no grego é logos. Então um sacrifício, um culto lógico, é um culto segundo Deus. É um culto onde Jesus, o logos, está presente. É um culto que é consequência da vida. Eu vou explicar como se fosse para uma criança de 3 anos de idade, para ficar bem claro, porque às vezes a gente quer explicar demais e fica complicado. Para a gente entender é o seguinte: quando eu venho aqui e eu canto assim, né? Tem uma música que nós vamos cantar logo em seguida, diz assim: dá-me um coração igual ao teu. Então eu cantei, bacana, ficou bonito, bem ensaiado e tal. Eu saio daqui, e a primeira coisa que eu ponho no coração é uma maldade contra alguém. Não existe correspondência entre o que eu cantei e o que eu estou fazendo. Isso é um culto hipócrita, não é um culto lógico, não é um culto decorrente, não é um culto que combina com o que eu disse. O que eu estou dizendo com a boca não é o que está vindo no meu coração. É como se a gente dissesse assim, né? Existe um hino antigo, diz assim: tudo entregarei. Então eu estiver cantando assim, né? Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito,
por te deixarei. Mas eu estou pensando na minha cabeça, não vou dar esse dinheiro que estão me pedindo para fazer esse negócio, porque esse negócio eu não quero dar, o dinheiro é meu. Então peraí, então não canta. Como assim, tudo entregarei? Tudo entregarei, você está mentindo. Meu pai dizia assim, a hora do louvor na igreja é a hora que a gente mais mente. Não é? Que ele até usava uma brincadeira, né? Tem um outro hino antigo que dizia assim, eis-me submisso ao teu serviço. E meu pai olhava assim para o lado e falava, eis-me sumiço ao teu serviço. Porque na hora do serviço ninguém quer trabalhar. Como é que é? Eu te amo, meu irmão, você é o meu irmão, em nome de Jesus eu te amo, você é importante para mim, mas nem cumprimento meu irmão. Isso não é um culto racional. O que é isso? No Facebook, quando você encontra que você não cumprimenta. Pois é, tem quantos amigos no Facebook? 3.500. Ah, que bom, né? Você encontra, fulano é meu amigo no Facebook, né? Mas de fato, eu não gosto muito dele, então não é meu amigo. Eu tive uma surpresa tão agradável, uma pessoa que eu só falo no Facebook. Encontrei numa reunião de trabalho, ela me deu um abraço tão querido. E eu fiquei tão feliz, porque às vezes é tão difícil. Então, além de amigo no Facebook, é amigo na vida real também, né? Tem uma propaganda muito interessante, não sei se é propaganda, eu encontrei esses dias na internet, que é um filho ensinando para o pai, que já tem uma certa idade, a mexer na internet. Então ele abre o computador e fala assim, pai, está aqui, ó, pronto, isso é internet. Fala, mas aonde? Aí dentro? Não, pai, a internet está aqui, ao redor da gente. Mas aonde que está ao redor da gente? Não, a internet está em todo lugar. Como Deus? Como Deus não, pai, não é como Deus. Mas como que é então? Não, pai, a gente por aqui, a gente está conectado em todos os computadores do mundo, qualquer coisa que você precisar saber, é só perguntar na internet que o senhor consegue. E diz, então a internet sabe tudo. Mais ou menos, então é como Deus. Fala, pai, é como Deus. Ó, esse aqui é o Facebook. Aqui, mas para que serve Facebook? Aí antes ele fala assim, isso aqui é o Google. Google, mas esse negócio de computador, de internet, só tem nome bobo, né? Google. Aí ele falou, não pai, mas esse é o nome. E o Facebook, esse é o Facebook, Para que serve isso? Para encontrar os meus amigos, quer ver? Aí ele abre o Facebook e diz assim, oba, vai começar o BBB, que legal, estou comendo um almoço, não sei o quê. Ele olha e fala, cada amigo bobo que você tem, né? Aí eu falo, não pai, mas aqui, não, tá, vamos para frente, vamos lá, aqui você pergunta, vamos lá, como é que ele fala? Isso mesmo. Quem é o presidente do Brasil? Aí ele diz assim, mas precisa perguntar para o Google? Não, isso é só para o senhor ver. Como é que é? Olha, quem é o presidente do Brasil? Aí sai a resposta, Tiririca. Aí ele olha assim e fala, inteligente essa internet, hein? Percebe, irmãos? Essa ideia, o que Deus quer da gente, é que a gente seja aquilo que a gente diz que é. Aquilo que a gente fala na igreja, no dia a dia, a gente tem que procurar ver. Nem sempre é possível. Eu sei que não é possível, a gente não consegue. A gente às vezes não consegue ser nem aquilo que a gente gostaria que todo mundo fosse com a gente. É difícil ser. Eu acho que talvez essa seja a maior luta, né? A pessoa mais difícil que eu tenho que controlar sou eu mesmo. Quem mais me atrapalha nos meus planos sou eu. Então Paulo está dizendo, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então primeiro ponto de Paulo para você ser um cristão, um crente espiritual. Viva a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, esse é o culto segundo Cristo, é o culto lógico, é o culto que Deus aceita. Segunda coisa, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E é interessante, porque a palavra em português conformar e transformar é perfeita.
para traduzir isso aqui. Porque conformar significa entrar na forma. Não entre na forma desse mundo, não tenha o jeito do mundo, mas transformai-vos. Significa saia da forma. Seja diferente. Mas não é ser diferente por ser esquisito. Tem muito crente que pensa que ser diferente é ser esquisito. Não, ser diferente significa ser como Cristo foi. Não quer dizer se vestir mal, não quer dizer tem que ter um palavreado diferente. É interessante, né? Porque a gente às vezes conhece de que igreja a pessoa é pelo jeito dela falar, né? Então, tem igreja que só cumprimenta com a paz de Deus. Então ele se reconhece assim: a paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmão. Tem outras que só se cumprimentam com a paz do Senhor. Tá bom, é o jeito e tal, a paz do Senhor. Quando você não cumprimenta, não diz a paz do Senhor, a pessoa se sente chateada. Imagina, não me deu a paz do Senhor. Sim, mas eu te dei bom dia. Certo, eu quero a paz do Senhor. Outro diz paz. Outro diz glória e paz. Cada um parece que está querendo criar um jeito de fazer as coisas. Isso também acontece com os pastores. Não sei se vocês percebem, mas de acordo com a igreja é o jeito do pastor. Tem, por exemplo, tem igrejas onde o pastor principal, o chefão lá, é rouco. Todos os pastores são roucos também. Não é assim? É epidemia. Não é? Eles arrebentam com a voz. Ele falar daquele jeito que o pastor vai ser um pastor bom. Não é assim? Tem outra igreja que o pastor só grita. Então todos os pastores que são daquela linha gritam também. Tem a outra igreja que o pastor fala, só para continuar meu sacrifício, o pastor fala daquele jeito meloso, meus irmãos. Outro dia eu estava ouvindo um pastor que eu conheço, eu pus assim, de repente pus na rádio, ouvi, falei: gente, é fulano de tal, não vou dizer o nome que não é ético, mas é fulano de tal, mas está estranho, acho que ele está com a voz meio rouca e tal. Aí ele falou: quem está falando aqui? O pastor fulano de tal. Eu falei: não é o pastor fulano de tal. Não, ele é o segundo pastor daquela igreja, daquele primeiro pastor. Ele imita a voz do chefe. Ou então, para ser admitido para aquela igreja, tem que ter a voz parecida com a do chefe. Estão percebendo? Pois não, Tem uma agora que é a barba. Pois é, a barba. Então tem a barba, o outro não tem barba. Meus irmãos, quando diz não vos conformeis com este século, significa não entre na forma. A palavra em grego é melhor ainda, porque a palavra em grego é esquematizomai, que traduzida significa literalmente não entre no esquema do mundo. Isso aqui no Rio de Janeiro a palavra é perfeita, né? Esquema, qual é o esquema aí? O esquema o que é? O esquema é aquele jeitinho errado que todo mundo faz e que alguém está fazendo para roubar. Então vamos entrar no esquema. Qual que é o esquema aqui? Como é que o negócio funciona aqui? Não entre no esquema. É isso que diz em grego. Esquematizomai em grego. Mas, daí ele diz: mas metamorfuste. O que é metamorfuste? É grego também, estou falando grego aqui com vocês. O que é metamorfose? Transforma-se. É uma transformação. Qual é a palavra traduzida em português? Não entre no esquema, quer dizer, não se conforme com este mundo, mas, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos. Faça uma metamorfose. Deixe de ser lagarta e passe a ser borboleta. Deixe de ser casulo e passe a mostrar as asas. Deixe de ser um verme andando, arrastando a barriga no chão e passe a voar como uma borboleta. É isso que significa. Então, a segunda coisa que nós temos que entender é que o nosso modelo é Cristo. Eu tenho que andar com Cristo dentro de mim, transmitir o cheiro e o jeito de Jesus, mas isso não é somente uma imitação, não, é uma transformação.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a primeira coisa é: apresente-se como um sacrifício vivo a Deus. Segunda coisa, não entre no esquema do mundo, mas transforme-se, faça diferença. E a Bíblia tem até não é bíblico, mas eu achei sensacional. Uma vez eu fui convidado para falar num congresso, e o tema do congresso é sendo diferente para fazer diferença. Se você está sendo diferente, mas não está fazendo diferença, o seu ser diferente pode ser somente ser esquisito. Seja diferente para fazer diferença. E fazer diferença significa mudar as coisas ao redor. Pode ser que você não consiga mudar o mundo inteiro. Eu estava vindo para cá e eu venho sempre ouvindo notícias, rádio, música e tal. Sempre que eu posso, eu estou ouvindo para me manter conectado com as coisas que estão acontecendo. Eu quero sempre estar em dia com as coisas. E eu estava ouvindo hoje, acho que essa semana pela primeira vez, nunca aconteceu isso na história, ao invés do presidente dos Estados Unidos fazer o pronunciamento oficial que é feito semanalmente, ele pediu a sua esposa, a Michelle Obama, para fazê-lo. Por quê? Porque ela queria falar em nome dele, em nome dela, da indignação com respeito àquelas 300 meninas que foram sequestradas na Nigéria pelo grupo terrorista Boko Haram. Boko Haram, em árabe, significa educação ocidental, ou educação que não é segundo o Alcorão, é pecado. Por que essas meninas foram sequestradas? Porque elas estavam na escola. O grupo foi lá, sequestrou as meninas para abusar delas, vendê-las como escravas, torturá-las. Muitas que fugiram contaram, são 300 meninas adolescentes de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos que o grupo está ameaçando obrigá-las a se casar com extremistas muçulmanos para usar a Sharia. A Sharia é a lei islâmica mais dura que existe. É a lei que era aplicada lá no Afeganistão pelo Talibã. Sabe aquelas mulheres que usam a burca? Que é aquele, não é o véu. A burca é um saco preto que é colocado na mulher, que ela fica parecendo assim um míssil nuclear. Fantástico. Né? É uma coisa assim, onde ela vê as coisas através de uma telinha preta, para que não apareça nenhuma. Você só sabe que é mulher, porque tem aquele pano preto ao redor. Não pode aparecer nenhum traço feminino, cabelo, nada, porque segundo essa linha mais radical do islamismo, e nem o islamismo sempre foi radical desse jeito, isso é loucura da cabeça de algumas pessoas, essa é a lei que o Maomé ensinou lá no Alcorão, e não é verdade. Os próprios muçulmanos, o Alcorão é um livro que tem coisas muito lindas, coisas extraordinárias. Já li o Alcorão, conheço a história do Alcorão. Não é esse terror que alguns fazem acreditar, como muita gente faz as pessoas acharem que a Bíblia é um livro horrível, porque vivem uma vida horrível, e as pessoas dizem: bom, se viver segundo a Bíblia é isso aí, eu não quero, porque realmente aquilo não é a palavra de Deus de jeito nenhum. Muitos muçulmanos que vivem dessa maneira radical também têm esse problema. Eu lembro de uma tirinha que eu vi, que treinamento para terrorista, né? Um menininho com uma metralhadora, assim, menino mesmo, e o mais velho dizendo para ele: olha, se você virar um homem bomba, se você se entregar para lá e morrer como mártir pela Guerra Santa, né? Que é a Jihad, você lá no paraíso, você vai ter 70 mulheres como esposa. Ele falou: o quê? 70. Aí aparece assim na cabecinha dele, aquele negócio assim do pensamento dele, aquela mulher com aquela burca preta, né, que parece assim um sabonete febo, né?
Ele disse, 70 dessa eu não quero não. E aí ele pergunta para o terrorista mais velho lá, fala, escuta, o que é mulher? Que ele não sabe. Então, meus irmãos, eu estava pensando, estava vendo, ouvindo essa coisa, e eu me lembrei de uma menina que foi indicada nesse último ano para o Prêmio Nobel da Paz. Ela não ganhou, quem ganhou foi uma organização de direitos e tal, mas ela foi indicada, Malala, ela, por causa dessa luta para que as mulheres também tenham o direito de aprender e de estudar. Ela vive numa região dominada pelo Talibã, é no Paquistão, mas é uma região isolada do Paquistão, e os talibãs, os guerreiros talibãs, os mujahidins, como eles dizem, né, que são guerreiros da liberdade, eles dominaram aquela região e eles impõem um regime de terror, embora o Paquistão não seja assim, e pela lei as meninas têm direito de estudar, mas segundo a Sharia, não, as mulheres não podem estudar. Então o que os talibãs fazem? Eles entram nas escolas e arrancam as meninas à força. Muitas vezes eles judiam e usam de violência para com essas meninas. Muitas vezes eles mutilam as meninas para que as outras meninas tenham medo de estudar. A gente às vezes fica brigando, não quer estudar, a gente não sabe o privilégio que é a gente poder estudar. O privilégio que a gente tem no Brasil de pelo menos poder ir à escola, e as mulheres irem à escola. Então essa menina Malala, de 16 anos, ela montou um blog. E ela começou a falar e contar o que estava acontecendo nessa região do Paquistão. E ela começou a ser perseguida pelos talibãs. E um dia receberam a informação de que ela estava num ônibus indo para a escola, junto com um monte de outras meninas, disfarçadas de menino, para poderem estudar. E ela estava junto. E o Talibã, os guerrilheiros talibã, pararam o ônibus e falaram, entraram no ônibus e falaram, quem é Malala? E todo mundo ficou quieto, todo mundo ficou morrendo de medo. E ele disse, se não disserem quem é Malala, eu vou metralhar todo mundo. Ela levantou e disse, sou eu. Ele pegou e deu um tiro na testa dela. Ela foi levada imediatamente para o hospital. Graças a Deus havia um helicóptero ali da Cruz Vermelha. O helicóptero, eles deram os primeiros socorros para ela. O helicóptero a levou para a Inglaterra. Imediatamente ela foi recebida num dos hospitais, ficou em coma durante 20 ou 30 dias. Depois ela começou a recuperar. Hoje ela tem apenas assim, muito levemente um lado um pouquinho torto, mas ela perfeita. Eu tenho um vídeo dela discursando na ONU, e ela dizendo que uma caneta, um professor e uma menina com vontade de estudar é mais forte do que as armas e as metralhadoras dos talibãs. Essa menina não se conformou. Essa menina não entrou na forma, não entrou no esquema. Ela se transformou. Então quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, com esse jeito das coisas serem, mas transformai-vos, está querendo dizer, faça a diferença. Imagina, quando essa menina montou o blog, e por isso que eu contei toda essa história, ela não imaginava que ela ia ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. O que ela fez? Ela simplesmente montou um blog para dizer que ela não concordava, que ela achava que as meninas nessa região têm o direito de estudar. Só isso. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer grandes coisas, mas se a gente não faz as pequenas, né? Se a gente fizer as pequenas, pode fazer diferença. Isso aconteceu aqui no Brasil também, lá no sul, acho que em Curitiba, tem uma outra menina que ela montou um blog chamado ali Lição de Casa, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome do blog, e ela começou a contar o que ia acontecer na escola dela. E aí ela começou a ser perseguida na escola, porque os professores começaram a ficar bravos dela, contar o que os professores faziam de errado.
ela começou a reclamar da merenda, porque ela dizia, não é possível que a merenda seja isso. Só que o dinheiro que se recebia para a merenda era mais do que o que estava sendo gasto. E aí começaram a descobrir, começaram a fazer intervenção na escola, começaram a fazer auditoria, começaram a descobrir que alguém estava levando dinheiro, que alguém estava fazendo. Ela passava num lugar com o celularzinho dela, fotografava o muro assim, todo estragado e tal. Ela dizia assim, por que alguém não pinta esse muro? Por que os pais dos alunos não se reúnem para consertar esse muro? E aí os pais dos alunos começaram a ficar chateados com ela. Hoje o blog dela tem mais de 30 mil acessos por dia. Ela foi expulsa da escola várias vezes, quer dizer, os professores, a diretora, os diretores tentaram tirar ela da escola. A Secretaria de Educação tentou tirar ela daquela escola, porque ela estava incomodando. Mas aí os pais entraram com liminar na justiça, ela continua estudando lá no mesmo lugar. Durante muito tempo ela ficava sentada sozinha lá, porque os outros alunos eram incentivados a desprezá-la. Uma menina de 11 anos de idade. Às vezes, irmãos, a gente pode fazer a diferença. E aí, a última coisa que ele diz é o seguinte: se eu apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, se eu aprender a não entrar no esquema, mas transformar, eu vou experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se eu deixar que Deus renove a minha mente, porque ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu vou sentir, eu vou experimentar qual é o gosto da vontade de Deus. E eu vou descobrir que a vontade de Deus é boa. Eu vou descobrir que a vontade de Deus é perfeita. E eu vou descobrir que a vontade de Deus é agradável. Às vezes a gente fica achando, mas a vontade de Deus é tão difícil. Parece que a vontade de Deus é uma coisa tão dura. Sabe por quê? Por que eu não estou experimentando a vontade de Deus como algo bom, perfeito e agradável? Porque talvez eu esteja me conformando com este mundo. E porque talvez eu não esteja me apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se eu não me apresento como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se eu não deixo, se eu não me conformo, ou melhor, se eu me conformo com este mundo, em outras palavras, se eu não me conformo com este mundo, eu vou experimentar a vontade de Deus e vou perceber que vale a pena, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, meus irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos louvar o nosso Deus? Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer,